são escassos. Então, a economia moderna hoje ela se aplica a uma quantidade de situações muito mais amplas do que tradicionalmente se pensava. Definida dessa forma, a economia é praticamente uma área irmã gêmea do direito. Pois nós passamos o dia inteiro pensando no ser e no dever ser. E bolando formas de que o ser se transforme no dever ser. Afinal de contas, a violação do direito é a exceção e não a regra. Pelo menos a gente se diz isso, né? Pois bem, a economia hoje, na sua concepção moderna, é a tentativa de estabelecer instrumental, teórico, empírico, que permita aos estudiosos compreender o comportamento humano e prevê-lo. A essa altura deve parecer óbvio a vocês que economia e direito têm muito a ver. Não é por outra razão que até a década de 40 não havia faculdade de economia no Brasil. As aulas de economia eram dadas na faculdade de direito. Até a década de 40 era meio óbvio a relação entre uma coisa e outra. Depois da década de 40, a gente cansou de estudar economia e criou faculdade de economia separada. A análise econômica do direito é um resgate dessa tradição. É uma tentativa de mostrar que é possível, de uma forma estruturada, bem fundamentada e transparente, quando bem feita, de fazer escolhas melhores. Pois bem, dentro dessa concepção de economia, vale a pena separar dois elementos fundamentais do que a gente chama de o pensamento econômico. A economia é uma forma de compreender o comportamento humano partindo-se de dois pressupostos básicos. Primeiro, que as pessoas têm objetivos, e isso não vale para os seus filhos. E dois, que as pessoas adotam mecanismos razoavelmente aptos a alcançar esses objetivos. O que isso significa? Isso significa que nós pressupomos que as pessoas são racionais. E quando eu digo que as pessoas são racionais, eu não quero dizer que elas não são emotivas, eu não quero dizer que elas usam um método lógico dedutivo para tomar decisões todos os dias, nem eu quero dizer que elas têm informações perfeitas. Eu estou apenas dizendo que, assim como os animais são racionais e fazem coisas por instinto, para alcançar os seus objetivos e, portanto, sobrevivem, o homem também adota mecanismos de proteção e mecanismos de alcançar seus objetivos. Exemplos. Todos os dias, quando os senhores estacionam o carro, vocês os trancam. Não é verdade? Por que vocês trancam os carros? Para evitar que um ladrão roube seu carro. Mas todo mundo sabe que qualquer ladrão minimamente motivado pode arrombar a porta do seu carro ou quebrar o vidro. Mas ainda assim você tranca a porta do seu carro. Quem lembra? Por quê? Porque ao trancar a porta do carro, você aumenta os custos do ladrão. Ou seja, você aumenta a chance dele ser pego. E, portanto, você diminui a chance de você ser roubado. Ainda que você não tenha pensado muito nisso. Mas vocês trancam a porta do seu carro. Racionalidade. Um outro exemplo. Vamos supor que um deputado federal tenha tido a filha vítima de um sequestro relâmpago e, obviamente, extremamente indignado com isso, proponha o aumento da pena para esse tipo de delito ao máximo permitido pela Constituição. Então, agora, quem faz sequestro relâmpago, 30 anos no Xilindró. Pois bem, automaticamente, os senhores diriam, muito bem, eu já fui vítima disso, meu amigo já foi vítima disso. Pau neles. Excelente medida. Talvez alguém aqui que faça parte dos constitucionalistas, que defende direitos humanos, diga, isso é um absurdo, há desproporcionalidade entre as penas, não é adequado. O pesquisador da análise econômica do direito diria, cuidado. Por quê? É muito possível e provável que se você aumentar a pena do sequestro relâmpago, o número total de sequestros relâmpago caia, o que é muito bom. Em compensação, para aqueles criminosos que já decidiram cometer o delito do mesmo jeito, matar a vítima ficou praticamente de graça.
Afinal de contas, eu já peguei a pena máxima. Vocês acabaram de transformar o latrocínio numa brincadeira de criança. Eu não estou dizendo que todos os sequestradores relâmpagos terão um coração frio o suficiente para cometer homicídio. Mas que com certeza o número de latrocínios vai aumentar, vai. Então, é esse tipo de refinamento que a análise econômica do direito pode trazer aos senhores. Esse é o tipo de raciocínio que a economia pode ajudar o direito a desenvolver. Em todos os casos, o que eu pressupus? Que o bandido é racional ou que vocês são racionais quando trancam o carro. É isso que significa ser racional para a economia. Então, quando eu digo que a economia pressupõe a racionalidade do indivíduo e, a partir desse pressuposto, tenta prever e compreender o comportamento humano, é nesse sentido. Uma outra parte do que vem a ser o pensamento econômico é adotar o individualismo. E aí, obviamente, muita gente fala, mas isso é um absurdo, você defende o egoísmo, você defende que as pessoas são egoístas. Não, eu não digo que todo mundo é egoísta. O que eu digo é, se você olhar no imposto de renda, a maioria absoluta da população não gasta 5% do seu orçamento doando para comunidades carentes. Se eu puder fazer, apenas a título de exemplo, um paralelo com a nossa vida privada, eu diria que você não gasta muito mais do que 5% da sua vida preocupado exclusivamente com o próximo. Então, o que isso significa? Isso significa que todas as pessoas são egoístas? Não. Isso significa que, no dia a dia, a maioria das pessoas se comporta de forma a satisfazer as suas necessidades. Antes que alguém me venha com o exemplo clássico da Madre Teresa, eu vou dizer para vocês que o interesse individual da Madre Teresa era ajudar os outros. Então, ela só vivia ajudando os outros. E aí ela também era racional e adotava todos os meios possíveis para ajudar o maior número de pessoas possível. Então, ela também era passível de análise econômica. Obviamente, são todas hipóteses simplificadoras e todas têm algumas limitações. Há correntes da psicologia que questionam esse tipo de presunção, há correntes da sociologia que dizem que a sociedade não é o resultado da ação do indivíduo, é algo diferente. A gente mesmo costuma muito dizer isso. A gente diz que o Estado é algo diferente, que o Estado não é o agregado de entes políticos que o compõem. A gente diz que ele é algo diferente. Para a análise econômica, não é. Ele é o resultado do agregado dos indivíduos e, portanto, se você estudar um indivíduo, você vai ter uma compreensão melhor do todo. Ok? Dito isso, nós podemos então avançar um pouco para o que é efetivamente a análise econômica do direito. Pois bem, a análise econômica do direito é uma moderna escola do pensamento jurídico que emprega esse instrumental desenvolvido pela economia para tentar resolver problemas jurídicos. Entre eles, nos ajudar a entender qual a melhor escolha de uma dada interpretação. Pois bem, um pesquisador da análise econômica do direito ele pode desenvolver, em geral, 4 tipos de pesquisa. Ele pode pesquisar o efeito real de uma norma. Então, por exemplo, o nosso sistema jurídico faz uma discriminação curiosa na tributação de pessoas físicas e pessoas jurídicas. A saber, para aqueles que não são tributaristas, pessoas jurídicas são tributadas com alíquotas menores do que pessoas físicas. Se isso é verdade, você gera incentivos para que pessoas físicas, que desenvolvem atividades profissionais, por exemplo, criem pessoas jurídicas nas quais elas têm 99% das cotas, apenas para se beneficiar da discriminação tributária. Ou seja, essas pessoas incorrem em uma série de custos de manter uma pessoa jurídica que, na realidade, elas não precisariam incorrer na sua atividade regular. Todos esses custos extras são desperdícios. São recursos jogados fora, que não produzem nada para a sociedade. Isso é um efeito real
de uma norma jurídica que já existe. É por isso que a maioria esmagadora das sociedades no Brasil tem um sócio com 99,99% das cotas. A função é só ter o tratamento tributário mais vantajoso. No nosso exemplo anterior, do sequestro relâmpago,